paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas 12, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Meus irmãos, também eu quero fazer a mesma leitura em uma outra tradução. Eu acabei não marcando qual é. Acredito que é a NVI, que está um pouco mais claro. E eu gosto muito da NVI por causa dessa clareza, né? Para ficar bem mais claro para nós entendermos. Diz assim, então, o mesmo texto bíblico: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, meus irmãos, ficou bem mais claro. E nós vamos partir então, meus irmãos, aqui dentro desse texto. Eu acredito que Deus, a palavra nunca é em vão, né, meus irmãos? Eu esqueci qual foi o profeta, mas ele fala que a palavra de Deus ela não volta vazia. Inclusive ele compara com a chuva, né? Que a chuva vem, faz a obra dela e, né? Então depois a gente só vê o resultado. E às vezes nem sempre o resultado é de imediato, né? Mas a palavra de Deus ela é como uma semente, né? E quando você menos espera, está nascendo, né? Vai nascer, né? Então é muito importante isso, entendemos isso. E meus irmãos, então nós estamos diante de uma parábola do Senhor Jesus.
E o texto bíblico gira em torno de riqueza, né? Fala sobre a riqueza da terra e também sobre a riqueza do céu, não é? Então, nós vamos discorrer sobre esse assunto. E tem uma frase que eu quero deixar para os irmãos que diz assim, ó: as riquezas que conquistamos na terra se vão, mas as que conquistamos no céu permanecem. Então, algo bem claro, né? As riquezas que nós conquistamos na terra se vão, ou ficarão aqui, né? Porque nós que vamos, ou pelo arrebatamento da igreja, que é a nossa bênção, né? A maior bênção que nós esperamos, ou nós vamos sozinhos mesmo, né? O Senhor chama-nos, né? A qualquer momento. Então essas riquezas terrenas, elas vão ficar aqui, mas as que nós conquistamos no céu, elas são permanentes. Por isso que o Senhor Jesus, ele vai dizer assim, que é para nós acumularmos riqueza no céu, não é? Onde a traça nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões minam e roubam, não é? Então é por isso que o Senhor Jesus, ele fala para a gente guardar riqueza no céu. Meus irmãos, tem algumas perguntas que é importante fazermos diante desse texto. Primeiramente, o que é riqueza de fato? O que é de fato riqueza? Quando nós falamos disso, o que vem à nossa mente? O que vem na sua mente quando se fala aqui de riqueza? Só para você pensar. Uma outra pergunta: a verdadeira riqueza, essa está mais fácil, né? Ela está no céu ou na terra? Dependendo da pessoa, falar na terra, não é? Mas vocês já sabem, né? Que vocês são crentes, nós somos crentes, nós já sabemos. Mas dependendo da pessoa, a gente sabe onde está a riqueza, né? O que ela vai falar, o que ela vai dizer, qual que vai ser a resposta dela, né? Eu conheço algumas pessoas, conheci que tinha o coração aqui na terra, então tudo para ela é as coisas da terra, pessoas materialistas, né? Uma outra pergunta para nós: você, eu, nós, você se considera rico ou pobre? E aí? É uma pergunta que deixa a gente, porque se você, dependendo do ponto de vista que você olhar, você vai falar que é pobre, não vai? E dependendo do ponto de vista, você vai falar: eu sou o homem mais rico desse mundo, não vai? Então, dependendo do ponto de vista, você vai dar uma resposta, né, certa, né? Agora, uma outra pergunta também que é muito interessante. Agora é riqueza da terra, né? Ser rico é pecado? Você ser rico é pecado? Se você ficar rico aqui na terra é pecado? Você vai perder a sua salvação só por causa disso? E ser pobre? Tem uma igreja aí que fala que é, né? Não vou citar nomes, né, moço? Mas tem uma denominação que eles falam que é até demônio, né? Você tem que passar por uma sessão lá para tirar, porque você está em maus lençóis, né? Mas, meus irmãos, não é isso, né? Amados, então o propósito nosso nessa noite, diante desse texto que foi lido, e nós vamos comentar ele, é que nós vamos nos conscientizar sobre o fato de quem é o Senhor. Quem é o Senhor Jesus e qual é, de fato, o que Cristo veio fazer no mundo. O que Jesus veio fazer aqui? Porque nós vimos aqui no texto que o homem ali, ele queria que Jesus fizesse algo para ele. Então Jesus já falou: não tem nada a ver com isso. Então, quem é Jesus de fato e o que ele veio fazer? Quem é Jesus, o que ele veio fazer, qual que é o propósito dele ter vindo ao mundo? Quando a Bíblia diz assim que no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Então, o que de fato Jesus veio aqui ao mundo fazer entre nós? Sabia que tem pessoas que ainda não entendeu o que Jesus veio fazer de fato? Qual que foi a missão dele aqui? Qual que é o propósito dele em relação ao ser humano? Então nós vemos que tem muita gente ainda enganada e que estão aí seguindo a Cristo e querendo que ele faça coisas que ele não tem nada a ver, que ele não veio para aquilo, né? Uma outra coisa, meus irmãos, é entender também que a verdadeira riqueza é que a juntamos em Deus, no céu, e não na terra, porque as terrenas ficarão aqui. Então só aquilo que o homem ele ajunta no céu, em Deus, é que vai permanecer. Por isso que o Senhor Jesus, aqui no texto, ele está direcionando ali, o que ele fala é para justamente mostrar, tanto para aquele homem, e quanto para todos aqueles que estavam ouvindo, e queriam ouvir isso, ler também, qual que é o verdadeiro riqueza do ser humano, onde que o ser humano precisa de fato ajuntar, guardar e acumular riqueza. E qual é a verdadeira riqueza? Tá? Meus irmãos, vamos lá. Primeiro, uma visão distorcida de quem era Jesus, porque ele disse assim: mande meu irmão, fale para o meu irmão repartir comigo a minha herança. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto, amados irmãos, é que esse homem que saiu do meio da multidão, ele não conhecia quem de fato era Jesus e nem por qual motivo Jesus estava ali. Ele não, por algum motivo, talvez por ignorância mesmo, ignorância eu digo falta de conhecimento, ou até por livre e espontânea vontade, né, por algum motivo pessoal, ele não tinha naquele momento, não teve naquele momento a compreensão de quem que era Jesus e o que Jesus veio fazer ao mundo. Por quê? Porque o que ele pediu para Jesus fazer, Jesus não veio para aquilo, para repartir uma herança, para pegar e dizer assim: quanto que você ficou, quanto que seu irmão ficou lá quando repartiu a herança, como se Jesus fosse um juiz, aquele que, eu não sei se tem ainda, mas ouvi falar algum tempo atrás, aquele juiz de pequenas causas. Alguém já ouviu falar sobre esse termo? Havia isso, né, quando tinha algum probleminha lá, o vizinho roubava a galinha do outro, né? Aí então ia lá no juiz das pequenas causas e falava: fulano pegou minha galinha, né? Então, aí ele ia lá e resolvia aquela... Então Jesus não é um juiz de pequenas causas, né? Pelo contrário, ele é o juiz da maior causa, né? Da grande causa, que é a questão do pecado, até porque ele é chamado de o advogado, né? A Bíblia fala que Jesus é o advogado, né, que está intercedendo por nós. Então, meus irmãos, a primeira coisa que o texto nos mostra é que esse homem não tinha ali um conhecimento exato de quem que era Jesus. E quando a pessoa não tem o entendimento de quem de fato é Jesus, o que Jesus veio fazer, ele passa a tratar Jesus do jeito que ele acha que tem que ser tratado. Então ele vai frequentar normalmente ele vai procurar uma denominação que apresenta Jesus daquela forma. Não, Jesus é isso, ele faz isso, ele resolve problemas. E aí a pessoa vai frequentar para resolver os seus problemas, né? E eu não estou dizendo, amados, que Jesus não resolve problemas. Jesus resolve problemas. Só que o maior problema que Jesus veio resolver é o problema do pecado. Esse é o maior problema. E esse de fato é o problema. Porque se tratando até de riqueza, de pobreza, Jesus até falou uma certa feita assim: os pobres sempre vocês vão ter convosco. Sempre. Então ele está dizendo que pobreza sempre vai ter. Então a questão do pecado é que ele veio resolver.
Então a forma como nós vemos Jesus vai ser a forma que nós vamos tratar Jesus, não é? Então, se eu ver Jesus como aquele que vai me dar bênção financeira, eu vou ficar no pé dele só para receber uma bênção financeira. A partir de quando eu receber, aí eu não preciso mais dele, porque eu já recebi aquilo que eu queria da parte dele. Então, agora, quando eu tenho conhecimento exato de quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui na terra, e que é algo para a eternidade, então eu nunca mais quero deixar Jesus de lado. Porque a partir daquele momento que eu sei o que ele veio fazer, qual que foi o propósito dele para a minha vida, eu nunca mais vou largar ele. Porque se eu largar ele, eu não tenho nada mais. Porque o que ele vai fazer comigo na minha vida é para a eternidade. Não é só para um período aqui na terra. Então, isso é muito interessante, né? Então é necessário saber quem que é o Senhor. Então, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos assim: quem que os homens dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, quem sou eu para vocês? Quem que os homens estão dizendo que eu sou? Aí responderam: alguns vão dizer que é João Batista, que o Senhor é João Batista. Outros vão dizer que o Senhor é Elias. E outros estão dizendo que é Jeremias ou um dos profetas. Isso é o que o povo estava falando. Agora, e vocês? Jesus perguntou. Aí eles responderam: quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o que Jesus falou? Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ele que abriu os seus olhos, a sua mente, para você compreender quem eu sou. Então eu não sou nem João Batista que ressuscitou, eu não sou nem Jeremias, nem Elias, mas eu sou o Filho de Deus. E aí, meus irmãos, é interessante a gente entender que o conhecimento, o próprio Jesus falou que o conhecimento ele é libertador. João 8,32, né, aquele texto muito conhecido, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer a verdade, em todos os sentidos, conhecer a verdade vai libertar. Eu conheci uma pessoa, quando eu estava congregando num outro lugar, e essa pessoa ela se converteu numa outra denominação. E quando ela foi para a congregação que eu estava, ela ficou maravilhada, porque ela falou: eu não conhecia, eu não sabia, eu não tinha um entendimento de que Jesus era tudo isso. E aí ela falou até certo ponto aonde ela conhecia Jesus. Jesus para ela era apenas aquilo que apresentaram para ela. E quando então ela foi para outra congregação, para a Assembleia de Deus, e ouviu mais a palavra, mais sobre Jesus, ela se libertou. E aí ela acabou saindo de onde ela estava, por livre e espontânea vontade, porque ela passou a entender quem era de fato Jesus e o que ele veio fazer. Mas até então ela só tinha aquele conhecimento acerca dele, ela frequentava os cultos lá apenas para aquilo. Mas depois ela entendeu, porque ela foi liberta, ela conheceu quem de fato era Jesus e o que ele veio fazer, qual que foi o propósito dele. Então é preciso também, meus irmãos, saber qual é o propósito da vinda de Jesus ao mundo. Qual que foi a missão de Jesus? E a Bíblia tem a resposta. A Bíblia diz assim que Jesus veio buscar os perdidos. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então veja que Jesus ele veio para buscar, para salvar aqueles que estavam perdidos, sem direção, sem esperança, que estavam sem solução, que olhava para a religião da época e não via uma saída.
Mas Jesus veio para mostrar a saída, para mostrar a solução. E ele não veio para libertar apenas de coisas terrenas, porque os discípulos, uma certa feita, até falou assim: mas o Senhor não vai restaurar o reino a Israel agora? Ele disse assim: não, porque o meu reino não é desse mundo. Então Jesus, ele não veio para resolver os problemas da terra de imediato, mas ele veio principalmente para salvar o pecador dos seus pecados, para libertar as pessoas da escravidão, da religiosidade e dos demônios também, como ele fez muito isso na palavra dele, como está escrito na palavra dele. Um outro texto, meus irmãos, que revela a missão de Cristo é o próprio registro do nascimento de Jesus, que está em Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O próprio nome Jesus significa aquele que salva, o Salvador, ou salvação. Então veja que Jesus, ele já veio ao mundo para salvar o homem dos seus pecados, para mantê-lo a salvo desse mundo tenebroso, mau, e guardar essa pessoa para a vida eterna. É para isso que Jesus veio. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, é libertador. É claro que os irmãos que estão aqui, com certeza, todos vocês já entendem muito bem isso, né? Olha que Paulo também diz. Paulo diz assim a Timóteo 1:15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele se coloca como principal, né? Ele fala: dos quais eu sou o principal. Mas Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, para nos perdoar dos nossos pecados. Eu me lembro até uma vez, na Bíblia Sagrada, que quando aqueles 4 homens trouxeram um paralítico pelo telhado, e eles também tinham ali já aquele pensamento assim: não, vamos colocar eles diante de Jesus, colocar o paralítico diante de Cristo, para ele ser curado. Então, quando aqueles homens veio com o paralítico que estava numa cama, na mente deles é: vamos colocar ele lá porque Jesus vai curar ele. Nosso propósito é esse. Mas quando o paralítico desceu até Jesus, Jesus fez uma coisa muito importante e revelou ali mais uma vez qual que era o propósito da sua vinda. Porque Jesus olha para aquele paralítico que estava na cama e fala assim: olha, filho, perdoado estão os teus pecados. Naquele primeiro momento, pode ser que alguém olhou assim e falou: mas não é para isso que nós trouxemos o paralítico. Nós não trouxemos o paralítico para ele ser perdoado, nós trouxemos para ele ser curado, para ele sair andando. Aí Jesus então falou: para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Ou seja, eu vim para perdoar pecados, mas então levanta e anda. Aí o paralítico levantou e saiu andando. Então, a prioridade dos homens que levou, e Jesus até viu a fé deles, como está escrito, e eu não estou aqui de forma alguma menosprezando isso, é uma história linda, e eles foram lá mesmo com fé em Jesus, que Jesus ia curar, mas eles estavam querendo algo apenas exterior. E Jesus falou: olha, eu primeiro quero resolver o maior problema desse homem, que é perdoar os pecados dele. Porque Jesus sabia o que estava no coração dele, o que ele realmente precisava. E aí em seguida Jesus falou: então agora pega a sua cama e pode ir para a sua casa curado, perdoado e curado. Não é isso que é maravilhoso? Porque se ele saísse só curado e não perdoado, ele ia morrer para o inferno. Mas ele saiu perdoado e curado, para a glória do nome de Jesus. Então Jesus pode te curar, mas a primeira coisa que ele veio fazer foi te perdoar, porque você tinha uma dívida eterna com Deus. E aí o Senhor Jesus, ele te perdoou na cruz do Calvário.
E Ele pode te curar também. Vocês acreditam que Ele pode te curar? Pode curar, né, meus irmãos? Para Ele nada é impossível, né? Então, meus irmãos, vamos lá. A falta de conhecimento deste homem o levou a tratar Jesus como se fosse... Aí eu coloquei aqui um exemplo que vocês vão lembrar. Acho que os mais antigos, né? Os jovens aqui, os mais jovenzinhos, eu acho que não vão lembrar. Eu não sei, né? Vamos lá. A falta de conhecimento desse homem levou a tratar Jesus como o gênio da lâmpada mágica. Quem lembra do gênio da lâmpada mágica? Todos os jovens lembram. Acho que o desenho voltou, né? Porque o desenho é bem antigo, né? É bem antigo, né? É só pedir que ele faz. Como é que era lá mesmo, né? Esfregava 3 vezes, né? Não, era 3 pedidos, né? Você esfregava a mãozinha lá, e aí saiu o gênio, e aí você falava. Era 3 pedidos só. E ele fazia assim, ó. Fazia. Então tem gente, meus irmãos, que trata Jesus como gênio da lâmpada mágica. Ele quer que Jesus faz e assim, né, ó. E ai de Jesus se não fazer, né? Não é assim? Um dia eu vi na televisão e eu vi ao vivo um pastor, um pregador, ele dizendo assim que se você pedir para Jesus alguma coisa, ele falando, tá? Jesus é obrigado a te dar. Jesus é obrigado a te dar. Eu nunca achei nenhum texto na Bíblia que fala que ele é obrigado a dar alguma coisa para nós, né? Porque é tudo graça, né, meus irmãos? É tudo graça. É a graça de Deus, não só para a salvação, mas a graça de Deus já começou pela nossa existência, né? A gente existe pela graça, né? Pela bondade de Deus. Na verdade, Ele nos ouve em tudo que pedimos, mas a resposta é segundo a sua vontade. Então é bem verdade, irmãos, que a Bíblia diz assim, que Ele nos ouve em tudo que você pede. Em tudo, você pode ter certeza, tudo que você pede. E eu vou falar até um absurdo aqui, viu? Eu sei que vocês não fazem isso, nem eu. Mas se você pedir para Deus matar alguém, Deus ouve. Mas Ele vai responder? É a vontade de Deus que alguém morra porque você pediu? Ou porque eu pedi? O que eu quero dizer aqui, o que a Bíblia fala, é que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Em tudo que você pedir, Ele ouve. Pode pedir. Tudo que você pedir, Ele ouve. Na carta de João, na primeira carta de João 5,14, diz assim, ó. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora esse segundo ouve aqui Ele nos responde. Esse ouvir aqui final vai te conceder. Mas tem que ser de acordo com a sua vontade. Então pedir, Jesus incentivou nós pedirmos, nós falarmos para Ele o que nós quisermos falar para Jesus. Inclusive, meus irmãos, eu cresci ouvindo que o crente não pode reclamar, né? Mas você sabia que para Deus você pode reclamar? Quando você lê Salmos, por exemplo, a gente vê um monte de salmista falando para Deus coisas do tipo assim, Senhor, mas até quando o Senhor não vai me responder? Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que isso aconteça na minha vida? O livro de Jó, por exemplo, se você pegar o livro de Jó ali, depois do capítulo 2 para frente, você vai ver Jó questionando Deus ali, mas com Deus, falando para Deus alguma coisa. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que você questionar para outra pessoa, ficar falando em Facebook, isso aí não é coisa de crente. Mas você fechar o teu quarto, fechar a porta do teu quarto e dobrar o seu joelho e se jogar no chão lá e ficar falando para Deus de tudo que você está sentindo, irmão, isso aí é coisa que Deus quer que você faça.
E Deus quer, o que Deus mais gostaria que nós fizéssemos é se jogar no chão do nosso quarto e dizer: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais o que está acontecendo. O Senhor não está vendo? O Senhor pode abrir a boca, abrir o coração. Sabe por quê? Porque Deus quer que você faça isso. É melhor que você abra o teu coração para Deus, que ouve e vai responder segundo a vontade dEle, do que você jogar lá na rede social, falar para o vizinho, falar para aquelas pessoas que não são crentes, que vai até espalhar sobre a sua vida. Então, amado, Jesus, Ele não está dizendo para você assim: eu não quero que você fale para mim, não fale para mim, mas eu só vou te responder, te dar uma resposta, se for de acordo com a minha vontade. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz assim, ó, e isso é ótimo, porque somente a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então isso é maravilhoso, né? Então, se Deus não me respondeu as minhas questões até agora, é porque até agora não é bom para mim. Porque se fosse bom para mim, Deus respondia. Eu estou falando isso baseado, meus irmãos, no texto, porque o texto mostra um homem que pediu para Jesus algo. E Jesus não tampou o ouvido e falou: não quero nem ouvir, porque Jesus sabia o que ele ia perguntar. Jesus é Deus, mas Jesus deixou ele perguntar e ouviu a queixa dele, mas ele falou: não, eu não vim para isso. Então o Senhor quer nos ouvir. Agora, responder, irmãos, vai ser de acordo com a vontade dele. E você não quer viver de acordo com a vontade de Deus? Nós não queremos viver? A Estherzinha quer, né, Estherzinha? Ela falou por nós, né? Falou por nós. Todos nós queremos, irmãos. A melhor coisa que tem, alguém até disse que o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus, né? Se você estiver um pouquinho fora, já não vai ser bom para você. Agora, meus irmãos, eu quero deixar uma frase para vocês, o seguinte: a oração, ou as nossas petições, né? A oração, ela pode transformar algo no nosso exterior. A oração pode transformar algo no nosso exterior, mas, sem dúvida, transformará o nosso interior. Então a oração, a petição, ela pode transformar alguma coisa em nossa volta. Ela tem o poder para isso, ela pode. Mas, sem dúvida, ela vai transformar o nosso interior. Porque quando a pessoa vai diante de Deus, mesmo que ele não tenha a resposta que ele queria, mas ele é transformado, porque ele está falando para Deus. Deus trabalha no interior daquele que vai até ele para abrir o seu coração. A Bíblia diz assim, ó: não vivam preocupados com alguma coisa. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Veja que Paulo está dizendo para a gente ir até Deus, com as nossas orações, com as nossas súplicas, vamos até Ele. E Ele não disse que teria resposta, Ele só falou assim, ó: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração. Então, para muitas petições e para muitas vontades nossas, a resposta de Deus vai ser a paz para o seu coração. Não aquilo que você está querendo, mas vai ser a paz dele. Você vai estar, às vezes por um momento, naquela situação complicada, e Deus não vai te tirar dali, mas a paz dele Ele vai te dar e vai colocar no seu coração. Você vai ficar em paz em relação a alguma coisa.
Meus irmãos, tem uma história aqui que é muito interessante. Se alguém já leu, já ouviu, eu peço paciência, tá, meus irmãos? Para vocês ler de novo, ouvir de novo. Um certo homem queria remover, é uma ilustração, tá? Um certo homem queria remover uma grande pedra que estava em seu caminho. Ele fez uma oração a Deus, pedindo que o Senhor retirasse aquela pedra. O Senhor então disse a ele que empurrasse aquela pedra. E todos os dias, então, ele ia até a pedra e a empurrava. Mas a pedra nunca se mexia, ou nunca se mexeu. Um dia, já cansado, ele disse para Deus o porquê ele nunca tirou aquela pedra do caminho. Deus então lhe respondeu: eu nunca disse para você que tiraria aquela pedra. Eu nunca falei para você que eu ia tirar aquela pedra. Mas se você não percebeu, o fato de você ter feito forças todo esse tempo para remover, te fortaleceu. E era isso que eu queria, te fazer mais forte. Então veja que aquele homem, Deus não falou para ele, vai lá e empurra a pedra que eu vou tirar do seu caminho. Deus só falou para ele, não, vai e empurra a pedra. E todo dia ele empurrava a pedra. Só que a pedra nunca saiu e ele ficou bravo. Aí ele falou para Deus, o Senhor não fez o que eu pedi. Ele falou, mas eu não falei o que eu ia fazer. Eu falei para você empurrar essa pedra, porque eu queria fortalecer você. Então, meus irmãos, Deus fala para a gente ir até Ele, porque Ele quer nos fortalecer. Então nem sempre Ele vai responder, como não respondeu para esse homem, não fez o que ele queria. Mas Deus ensinou aquele homem uma coisa que ele não sabia, que era que a verdadeira riqueza não estava ali, e que ele não veio na terra para fazer aquele servicinho, que ele não era um serviçal ali qualquer para fazer aquilo ali. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte dessa parábola, dessa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. A segunda parte, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, ele começa a entrar num outro assunto, já para ensinando aquele homem sobre a questão da avareza. E aí ele fala assim, cautelai-vos da avareza. Porque Jesus, conhecendo o coração daquele homem, Jesus viu que aquele homem ele estava com avareza no seu coração. Ele não conhecia, né, como já falamos, e pediu para Jesus fazer algo que Jesus jamais iria fazer. Mas Jesus viu também no coração dele que ele tinha avareza no coração. Então Jesus falou para ele assim, acautelai-vos da avareza. Da avareza. Acautelai-vos é você ficar atento, né? Você perceber, ficar esperto com a questão da avareza. Jesus também falou para guardai-vos da avareza. É se manter vigilante, atento quanto a esse pecado, né? Que é a avareza. E a avareza é um desejo de possuir cada vez mais, de querer cada vez mais. Então esse homem, além de ele querer tratar Jesus como apenas um juiz de repartição de bens ali, ele estava com uma motivação no coração que era a avareza. Ele queria mais. E por isso que ele foi até a Cristo então, para poder Jesus satisfazer aquele desejo dele. E a avareza, meus irmãos, é pecado, né? A palavra de Deus fala assim que compara a idolatria à avareza, né? Algumas mentes modernas pensam que a idolatria é só aquele que se prostra diante de uma imagem, de escultura. Mas segundo a Bíblia, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, pois a Bíblia é bem clara em relação a isso, né? A Bíblia fala para a gente amar o Senhor sobre todas as coisas, né? Amar o Senhor com todo o nosso coração, a nossa mente. Então uma outra coisa que tinha nesse homem era a avareza. E se tem uma coisa que Jesus ele não quer que tenhamos no nosso coração, é a avareza, que é esse desejo exagerado de só ter e correr atrás de coisas vãs e esquecer, é claro, de Deus.
Porque quando o homem, ele não esquece de Deus, tudo aquilo que ele conquista nessa terra é para glorificar a Deus, né? Tudo aquilo que o homem recebe da parte de Deus vai ser para glorificar a Deus. Deus vai ser honrado, Deus vai ser glorificado. Mas nesse caso, esse homem, ele estava com essa avareza no coração. Então o Senhor já disse para ele: olha, guardai-vos da avareza, fique atento, porque a avareza, ela pega todo mundo, né, meus irmãos, se não tomar cuidado. É uma coisinha assim que começa, quando vai ver, né? Então temos que tomar cuidado. Seguindo em frente, irmãos, a parábola de Jesus. Aí Jesus conta uma parábola, então, porque esse homem, quando foi até Jesus, Jesus fez um raio-x do seu coração, viu o que tinha dentro do seu coração. Então Jesus contou uma parábola, que é essa parábola que nós lemos, né? Desse homem, que era um homem rico, que as suas plantações deu bastante, a colheita foi boa. E naquela época era muito comum, né? Pessoas ter propriedade, colher os grãos. Só que quando ele teve uma abundância de colheita, na parábola, Jesus contando a parábola desse homem, ele não pensou nem em Deus, que é a primeira pessoa que ele devia pensar, porque é Deus que dá todas as coisas, não é? Então, se eu tive uma grande colheita, eu devia primeiramente render graças a Deus. Não, Deus abençoou. Deus que deu essa abundância para mim, eu vou glorificar o Senhor, eu vou erguer um altar aqui, né, como era o costume da época, e já vou honrar o Senhor. Então ele não pensou nem em Deus, e ele não pensou também no próximo, porque ele poderia ter pensado também: olha, já que eu tive uma grande colheita, então eu vou abençoar as outras pessoas, eu vou procurar aqui as vizinhanças aqui, vou repartir, né, vou abençoar. Mas ele não pensou nem em Deus e nem no próximo, que é os maiores problemas do ser humano hoje, né? Não pensar em Deus e não pensar no próximo, né? E aí o que ele pensou? Pensou em si mesmo, porque a Bíblia fala assim, que ele disse para si mesmo, porque o avarento, até conversar é conversar consigo mesmo, né? Até para conversar é consigo mesmo. Ele pensou consigo mesmo: sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir esses celeiros aqui e vou construir outros maiores, para que eu possa guardar tudo isso. E aí, meus irmãos, para finalizar, tem alguns problemas nisso. Teve alguns problemas nisso daí, ele ter feito isso, porque ele não demonstrou, primeira coisa, ele não demonstrou nenhuma preocupação, esse homem da parábola, nenhuma preocupação com a fragilidade da sua vida, o quanto somos frágeis, porque ele disse assim: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e se alegre. Então a primeira coisa que ele se esqueceu, e que a pessoa se esquece diante da abundância, muitas das vezes, é que a gente é frágil, né? A nossa vida é muito frágil. A gente está aqui hoje, a gente não sabe se amanhã vai estar. Então ele fala assim: olha, você tem para muitos anos. Só que nós, meus irmãos, a gente não tem nem muitos anos. A Bíblia fala de 70 ou 80 anos. Então a nossa vida é muito frágil. Então uma das características aqui desse homem é ele não pensar que a sua vida era frágil. E o ser humano, ele tem um problema, ele pensa que ele é eterno, né? O maior problema nosso, às vezes, é pensar que nós somos eternos, é pensar que nós nunca vamos morrer. E aí ele disse assim: não, eu vou guardar para mim, porque eu vou viver muitos anos. E não foi isso que aconteceu, porque aí o Senhor disse para ele: olha, hoje te pedirão a sua alma, e o que você tem, para quem que vai ser? Então, meus irmãos, essa palavra é uma reflexão para a nossa vida,
acerca do que Jesus é para nós. Nós já falamos, o que Ele é para nós, o que Ele é para você. Você já entendeu de fato qual que foi a missão de Jesus ao vir ao mundo e morrer na cruz? Qual que foi o propósito dele? Porque quando nós pensamos nisso, a gente vai orar a Deus, mas a gente já vai pensando assim, não, a maior vitória Ele já me deu. Então uma grande parte da nossa ansiedade, ela já cai por terra. Porque quando nós estamos pensando muito, aliás, quando nós esquecemos do que Jesus veio fazer por nós, a ansiedade ela aumenta, não aumenta? Porque você fica, mas Jesus não vai fazer, mas Jesus não está vendo, mas Jesus... Então aquilo gera ansiedade, a ansiedade você sabe que vai vir depois, né? Então, primeira coisa, entender quem é Jesus, o que Ele veio fazer. Segunda coisa, que essa parábola nos mostra, essa palavra, junto com essa parábola, é que a verdadeira riqueza, irmãos, que nós temos, que nós podemos guardar é no céu, e não nessa terra. Então, guarde isso no seu coração, ajunte tesouros no céu, e não na terra. As coisas da terra, elas é para nós usufruir delas, glorificar a Deus através delas, mas elas vão ficar aí. Agora, aquilo que nós ajuntarmos lá na eternidade, no céu, é de fato a nossa riqueza. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, a verdadeira riqueza é aquela que nós vamos ajuntar no céu. E se algum de nós, porventura, tiver na terra abundância, não se esqueça nem de Deus e nem do seu irmão. E nem do teu irmão, do teu próximo, da sua família. Porque se Deus te deu alguma coisa a mais, é porque Deus quer que você compartilhe com alguém. E esse homem aqui, a gente vê que ele só pensou em si mesmo, né? Então, meus amados, era isso que eu tinha para falar, já está quase em cima da hora. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado.